Vamos lá, família, vamos partir para a nossa quarta aula do segundo módulo. Estou muito empolgado, isso é só o começo, você deve estar aprendendo bastante. Ativa o modo aula, papai. Se você não está ativando o modo aula, eu vou puxar sua orelha, viu? Se concentra aí, ou então, não, pô, Gabriel, eu assisto indo para o trabalho, no carro, alguma coisa do tipo, tudo bem. Só que você tem que assistir mais de uma vez, beleza? Assiste quantas vezes quiser. Você tem acesso aqui ao curso. Só que eu tenho um recado muito sério para tratar com você agora. Eu estou decepcionado. Preciso confessar isso, cara. Estou muito triste com você. Eu estou muito triste com você. Você ainda não pegou o link do curso e ainda não enviou para os seus amigos que querem ser propagandistas também. Meu Deus do céu! Robigol, ninguém fez isso ainda, cara. Gente, você tá perdendo, não, tá fazendo fuleiragem. Você precisa fazer isso agora, tá? Pega o link do curso, é gratuito, gente. Valor que eu estou entregando aqui dentro. Vai ajudar, inclusive, esses coleguinhas a entrarem não só na indústria farmacêutica, de repente entrarem em outras empresas, porque eu trago muitos detalhes sobre processo seletivo aqui, principalmente nos outros módulos, tá? Mas entrar na indústria farmacêutica ou se recolocar nesse nicho de mercado vai fazer muito sentido para eles. Então pega o link, é lá da página inicial, daquela página que você foi lá e se inscreveu, tá? Pega o link e envia no grupo do WhatsApp lá do teu trabalho. Não, dispense, não faz isso não, senão vão te demitir. Não diz não, viu? O que você está fazendo, senão vão dizer, pô, tá querendo ser propagandista, tá querendo sair daqui? Não faz isso não. Manda lá no grupo da faculdade, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, manda esse link, diz assim, meu irmão, vale a pena seguir esse cara aqui, Gabriel Sobel, no Instagram, e ainda vale a pena fazer esse curso gratuito. Vamos nessa, eu quero já falar para você, só você precisa me ajudar. Me ajuda a fazer com que essa mensagem alcance o mundo aí. A nossa missão são 8 bilhões de pessoas, hein? Tá comigo? Não, dispensa, 8 bilhões é muita gente, mas umas 100 milhões tá bom. Vamos para cima? Então pega esse link agora, dá uma pausa na aula, compartilha nos teus grupos, eu espero 30 segundinhos. Não ria não, meu amigo. Eu tô esperando você fazer isso. Então vai lá e faz, tá bom? Faz isso. Ajuda os teus amigos, não seja egoísta não. Ah não, Gabriel, porque vai ser mais concorrente. Ô, mente medíocre da poxa, não entendeu nada ainda não, foi? Você não entendeu nada do que eu vou falar. Mentalidade primeiro abundante. Primeiro a gente tem que ter uma mentalidade abundante. Então, se você colocar mais pessoas nesse mercado, não vai diminuir, tá? A concorrência. Você tem que se garantir em pegar os conceitos que eu vou trazer aqui e você aplicar, meu amigo, da melhor forma possível. Então, amigona, amigão, meus maninhos, façam isso agora, tá? Sem ficar pensando, vamos ser meus concorrentes, pelo amor de Deus. Um tem que ajudar o outro. Dentro da indústria farmacêutica, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Um cara que estava fazendo processo seletivo comigo, um dos mais difíceis da minha vida, um dos principais processos seletivos que eu já fiz na minha vida, 7 fases, dentro da indústria farmacêutica, ninguém paga 7 mil reais de graça, né, papai? Então foram 7 fases, mas confesso que foi um dos mais difíceis dentro da indústria. Eu fiz mais de um processo seletivo na indústria e foram 7 fases nesse. E foi o que eu passei. Aí tinha um amigo meu, o cara, não era nem meu amigo, eu conheci ele dentro do processo seletivo. Foram 7 fases e a gente já estava virando amigo íntimo. O cara me ajudava por dentro do processo. Era um cara que já tinha experiência na área. Ele dizia assim, Gabriel, vai lá e faz teu nome. E eu era concorrente dele, pô. Vê que coisa linda. Ficou ele e ficou eu. Que coisa maravilhosa. Então, todo mundo se ajuda dentro da indústria farmacêutica. Não tem essa, tá bom? Eu estou aqui para ajudar você, assim como eu ajudei alguns amigos a entrar na indústria farmacêutica desde antes de ter um curso. Depois eu criei um curso, aí eu ajudei a Maria Eduarda, eu ajudei a Kátia, eu ajudei o Rafael, eu ajudei várias outras pessoas que já compraram o Propagandista Essencial, que é o nosso curso avançado. Então, você tem um papel agora de compartilhar esse curso gratuito para que as pessoas possam desfrutar desse conhecimento. Então vamos lá, a gente vai falar sobre 5 tipos de medicamento. Tipos de medicamento, é importante você saber, eu já disse, vamos redirecionar aqui. Por que eu estou aprendendo tudo isso, Gabriel? Porque vai fazer com que você converse com o especialista no assunto, que é o gerente digital, que vai fazer a primeira parte do processo seletivo. Provavelmente o gerente regional vai encabeçar a parte final do processo seletivo. Você vai conversar com o especialista, então você precisa saber o que é que um PV faz, qual a importância do PV, como é a cadeia de consumo do paciente que compra, que vai para o médico, compra o medicamento na farmácia, como é que o medicamento chegou na mão desse paciente, por meio de quem é a ponte, que é o propagandista. Você precisa saber tudo isso, na nomenclatura que se usa no campo, que o propagandista precisa ter um carro bem arrumado, organizado, que a indústria farmacêutica preza muito por uma formalidade, por um jeito formal. Eu sei que eu falo de uma forma bem descontraída aqui, esse é o meu estilo, mas dentro da indústria farmacêutica, conversando com o médico, tem um ambiente um pouco mais formal, tá? Você está entrando na casa do médico. A casa do médico é o consultório dele. Você está entrando no território dele, então tem que ser muito respeitoso. Eu sei de ser dessa forma. Respeitoso, discreto, cordial, ao mesmo tempo amigo, ao mesmo tempo empático, certeiro, assertivo.
Então é muito importante você conhecer tudo isso. E aí existem 5 tipos de medicamento. A indústria farmacêutica, aquelas que mais pesquisam e inovam, elas lançam um produto inovador. Lançou um produto inovador, tem uma lei de patente que preserva aquele produto por cerca de 10 ou 15 anos, eu não sei exatamente, mas 10 ou 15 anos, e aquele produto só vai ser comercializado por aquela indústria, porque é um prêmio por todos os milhões e os anos investidos na pesquisa e no desenvolvimento daquele medicamento. Então, criou o medicamento, tem ali a lei de patente. Por quê? Para que outra indústria não pegue a informação, né, depois do medicamento pronto, e vá reproduzir, e aí o camarada que investiu milhões desenvolvendo aquela tecnologia não tenha nenhuma recompensa por aquilo. É até uma maneira de fomentar ainda mais P&D, né, pesquisa e desenvolvimento por parte das indústrias farmacêuticas, que estão o tempo todo investindo milhões e milhões de reais, centenas de milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento para trazer mais tecnologia e mais assertividade para os medicamentos, para que eles se tornem ainda melhores, com menos efeitos colaterais. O ponto é que esse medicamento com patente, ele é chamado de medicamento referência. Esse é o primeiro tipo de medicamento. O medicamento de referência é aquele que foi o primeiro a trazer aquele princípio ativo, aquela substância. Então, por exemplo, eu não sei se eu vou lembrar agora, mas imagina aí, o medicamento referência do pantoprazol, eu não sei exatamente, deixa eu ver se eu pesquiso aqui. Vamos lá. Pantoprazol, referência. Vamos ver quem é o referência. Pantozol, olha que coisa linda. Pantozol foi a primeira marca a descobrir o pantoprazol, a fórmula ativa, o princípio ativo pantoprazol. E aí depois que a patente caiu, né, depois que essa patente do pantozol caiu, aí outras indústrias podem produzir essa mesma medicação. Então, a indústria inovadora criou o pantozol, que é o pantoprazol, e ela é detentora dos direitos dele por alguns anos. Então, nisso, os propagandistas dessa indústria, que é uma indústria específica, saem propagando pantozol, 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 e os médicos estão para escrever pantozol, 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 só existe pantozol. Daqui a pouco, quando a patente cai, depois de 10 anos, algo do tipo, aí outras indústrias produzem essa medicação, porque é uma medicação que vende muito. Se vende muito, as outras indústrias vão querer também. E aí entrou, por exemplo, a Eurofarma produziu o Pontocal, a Axê produziu o Adipept, a Momenta Pharma produziu Gásia, enfim, tem vários outros pantoprazóis. E essa indústria inovadora continua com o pantozol. Geralmente o pantozol ainda mantém um preço mais alto, mais caro, porque ele foi uma referência. E aí esses outros nós chamamos de medicamentos éticos, mas não são referência. São medicamentos éticos porque são medicamentos de marca, tá? E aí depois dos éticos, Gabriel, existem os genéricos. Os medicamentos genéricos muitas vezes são produzidos pelas mesmas indústrias que produzem os medicamentos éticos. Existe indústria só de genérico, Gabriel? Existe. Existe indústria só de genérico. Só que a maioria das indústrias que tem os éticos também tem uma vertente, um braço de genéricos. E aí você me pergunta, Gabriel, o genérico é realmente mais barato? Não necessariamente. Só para você ter ideia, nós encontramos muitas vezes um produto, uma medicação genérica mais cara do que o próprio produto ético, tá? Então, não associem genérico necessariamente com o produto mais barato. Cuidado, vale a pena pesquisar o medicamento que o médico prescreveu. Então, não é porque ele não prescreveu um genérico que ele está querendo fazer uma pilantragem com você para que você gaste mais dinheiro. Às vezes não. Então, eu quando trabalho como propagandista, tenho uma medicação chamada Astro, que é a azitromicina, é um antibiótico. Eu saí do consultório junto com meu amigo, eu não propagava essa medicação, era ele que propagava, era da mesma indústria, da Eurofarma. E aí chegou na farmácia, isso acontece, tá? O camarada chegou com a receita de Astro. Ou seja, a receita com o nome da medicação que o meu colega propagava, aponta para que o médico ele estava consciente de que o Astro era a melhor opção. E o Astro custava na época R$17, alguma coisa do tipo. 10 comprimidos, alguma coisa do tipo. E aí a balconista da farmácia chegou para esse paciente, né, para esse cliente da farmácia, e disse assim, olha, você não quer o genérico não? Por quê? Ela falou isso. Porque o paciente já vai associar genérico, deve ser mais barato. O paciente nem procurou saber quanto era o preço do Astro, que é um produto ético, e pegou o genérico. Quanto é o genérico? Aí eu me lembro até hoje, a gerente da farmácia, que não foi nada ética em fazer isso inclusive é anti-lei, né? É errado fazer isso. A dona da farmácia, a gerente ou a balconista da farmácia, o balconista da farmácia não pode fazer isso que eu estou dizendo. Trocar a medicação.
E aí ela disse assim para o paciente, só custa R$34. Olha só que interessante. O Astro, que era uma medicação que o médico prescreveu, de marca, custava 17. A mesma medicação, a mesma substância, mas não significa que tem os mesmos efeitos. Às vezes essa substância tem recipientes que podem fazer mal para o paciente. Por isso que é tão importante respeitar a receita médica. O médico sabe se isso vai fazer mal ou não para você. Ele pergunta se você tem alergia ou algo do tipo, algum tipo de intolerância ou algo do tipo. E aí o paciente, o cliente da farmácia levou quase que o dobro do preço um produto com menos qualidade genérico, ok? Então genérico também não significa que tem menos qualidade, mas às vezes significa. Existe outro tipo de medicamento, a gente já falou referência, éticos, a gente já falou genérico. Agora tem um bonificado, que não é nem genérico, e é um produto que muitas vezes ele nem faz propaganda para o médico, e ele chega lá na farmácia e diz assim, ó, quanto mais você vender desse medicamento aqui, mais eu te dou uma comissão maior. Então, é uma abordagem mais agressiva no PDV, no ponto de venda. E existe também o que a gente chama de medicamento OTC, tá? É uma sigla em inglês, que aponta para aquelas medicações que são que não necessitam de bula. É o que a gente, aqui no Brasil, por exemplo, OTC tem Tilenol, tem vitamina C, tem várias outras medicações que não precisam de bula não, de receita médica. Então eles estão fora do balcão. Muitas vezes na farmácia, aqui no Brasil principalmente, as farmácias são quase conveniências, né? Eu vendo até picolé. Só uma informação aqui importante, até pelo menos 2 anos atrás, o maior vendedor de Kibon do Brasil chama Pague Menos, é uma rede de farmácia, principalmente aqui no Nordeste é muito forte, e eles são a empresa que mais vende sorvete Kibon, o picolé Kibon do Brasil. Olha que interessante. Então a farmácia meio que virou uma conveniência, você compra até tudo, né? Chocolate, barrinha de cereal, picolé. Isso não aqui é uma crítica não, tá? Só estou dizendo que a farmácia aqui no Brasil tem essa característica que é bem diferente lá de fora, pelo menos Buenos Aires, Portugal, Europa, Estados Unidos é bem diferente. A farmácia é muito mais focada em medicamento mesmo. Só que os medicamentos fora do balcão, que não são, você não tem a necessidade de consultar o balconista ou o farmacêutico para pegar, a gente chama de medicações OTC, tá bom? Então são esses 5 tipos, vamos junto para a próxima aula, isso tudo vai te ajudar bastante a conquistar o emprego que você deseja. Vamos nessa, valeu!